Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. O título da nossa mensagem é A Corrida para Vencer. E nós vamos usar o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo escreveu: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A alegria de Paulo é que ele havia terminado a corrida. Já de início a gente entende que na vida espiritual não adianta começar muito bem, não adianta começar cheio de poder, de alegria, de amor e desvanecer no meio do caminho. Na vida espiritual o que importa é concluir, é terminar. A vida espiritual, queridos, ela é uma corrida que nós precisamos correr. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 25, Paulo escreve assim também: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo, por diversas vezes, compara a nossa vida espiritual com uma corrida, e é claro que ele estava inspirado pelos Jogos Olímpicos, sim. Vamos lembrar que era o Império Romano, e no Império Romano ainda era a cultura helênica, a cultura grega que predominava. Paulo, por diversas vezes na Bíblia, ele vai dizer que a nossa vida espiritual é uma corrida, que a nossa vida espiritual é uma luta que nós precisamos vencer. Ele nos compara a atletas, porque nós precisamos ter determinação de atleta, preparo de atleta, dedicação de atleta, obstinação de atleta. Por isso que ele fala assim, corram de forma que alcancem o prêmio. Correr para ficar no meio do caminho não resolve. Correr para dizer, olha só, eu larguei muito bem, durante 10 anos, 15 anos da minha vida, eu estava lá na frente, mas aí depois eu cansei, e aí já não mais corria, já nem mais andava, parei na minha vida espiritual. Não serve, não serve. Para Deus só serve aquele que corre para alcançar o prêmio, porque Ele fala da nossa perseverança na vida espiritual. Uma determinada ocasião, um amigo do Tiago, que é americano, veio passar uns dias na nossa casa, e aí eu sempre corro, eu sempre saio para correr, e eu estava saindo para correr, ele perguntou assim, posso ir com você? Aí eu falei, pode. Vai correr? Eu vou. Quando eu falei, não, vou correr 12 quilômetros. Tá bom, vou com você. Então, assim que nós saímos do prédio, eu comecei a correr, aquele cara assim, uou! Ele saiu uma disparada, eu falei, das duas uma, ou esse cara é um atleta, ele não tinha pinta, ou eu vou dobrar a esquina e ele vai estar parado. Dito e feito, no que eu dobrei a esquina, eu passei assim, aí eu passei por ele, ele falou, onde é que o senhor vai? Eu vou continuar minha corrida, mas não dá pra gente dar um tempinho não? Aí eu falei, não, vamos embora. Ele falou, não vou não, desistiu. Adiantou muito sair correndo numa disparada, como tem muito crente que acha que é assim, na vida espiritual, eu quero, e depois esmorece. Para Deus não tem validade nenhuma. Não interessa você, mas eu comecei muito bem, mas terminou? Para Deus interessa assim, você terminou? Você pode até não ter começado muito bem, mas você foi crescendo espiritualmente, você foi amadurecendo, você foi permitindo ser transformado pelo Espírito Santo, e aí você precisa terminar, chegar até o fim desta corrida, que tem normas, que não é da forma que a gente quer, que a gente não corre do modo que a gente quiser, tem que terminar de acordo com aquilo que as normas de Deus determinam. E Paulo fala assim, todos os que competem nos Jogos Olímpicos, se submetem a um treinamento rigoroso. Vida espiritual, ela é rigorosa. Vida espiritual é espartana. Vida espiritual demanda disciplina, dedicação, seriedade, posicionamento. Mostrem-me, queridos, qualquer atleta de alto rendimento,
Não estou falando de nós que somos, entre aspas, atletas amadores. Me mostre um atleta de alto rendimento, que se prepara anos a fio para a competição em Jogos Olímpicos, treinando 8 a 10 horas por dia, convivendo com dor. Porque todo mundo que é atleta de alto rendimento convive com dor. Dor, sabe por quê? Da exaustão do seu organismo, da exaustão do treinamento, exaustão muscular, exaustão psicológica. Porque o treinamento é rigoroso. Nós queremos que a corrida seja uma corrida água com açúcar, ou mamão com açúcar, como alguns preferem, né? Está correndo? Estou correndo, vamos devagar e sempre. Não tem essa história de devagar e sempre na vida espiritual. Não existe, é corrida. Paulo em nenhum momento ele fala que é marcha atlética. Paulo diz, é corrida, ou você corre, ou você não vai chegar em lugar nenhum. E nós vemos muitos queridos simplesmente estagnados, desapercebidos, com a vida espiritual sem disciplina, sem treinamento. O que é treinamento? O que é um treinamento? É algo que a gente vai aperfeiçoando através da repetição. Treinamento é isso. Treinamento através da repetição, a gente vai aperfeiçoando. E a nossa vida espiritual, nós precisamos ser treinados na palavra de Deus. Não venha você me dizer que o atleta, quando ele vai acordar, um atleta de natação, 5 horas da manhã, porque 6, 7 horas ele tem que estar na piscina para nadar não sei quantos quilômetros, está inverno, a piscina não é aquecida, que ele fala, que alegria que eu vou. Ele vai porque ele sabe que ele tem que treinar. É difícil, é rigoroso, na vida espiritual também é assim. A gente tem que ter seriedade com Deus, abrir mão do que se faz necessário, se posicionar perante a sociedade, perante as pessoas, dizer sim, dizer não, ser quem Deus quer que nós sejamos. Afinal de contas, queridos, tem um prêmio que espera para os vencedores. A promessa não é que o prêmio é para qualquer um. A promessa é que o prêmio é só para aqueles que vencerem. Não é para aqueles que, mas olha só, durante o tempo inteiro, eu tive ali andando, parava e não chegou a lugar absolutamente nenhum. Nós precisamos nos esforçar para ganhar o prêmio. De novo, 1 Coríntios 9, 24, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram para alcançar o prêmio. Paulo não está naquela do Barão de Coubertin. O importante não é ganhar, o importante é competir. Deus disse que o importante é você ganhar. O importante é você chegar até o final. Se você só competiu e não alcançou o prêmio, você perdeu a eternidade. Mas nós queremos trazer a máxima do Barão de Coubertin, que aliás nem é dele, é de um pastor inglês, que é amigo dele, ele gostou e adotou aquilo e passou a ser reconhecido como se fosse um discurso do Barão de Coubertin, sem ser. O importante é competir. Tem muito crente que pensa que é assim, não. Eu estou na igreja, estou assim, mal ou bem, eu estou na igreja. Tem gente que diz assim, é melhor ser fraco na igreja do que ser forte no mundo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que ser fortes na igreja. Tanto que quando eu sou fraco, eu tenho que dizer, eu sou forte. Eu sou forte. A gente não vai entrar, querido, na ética esportiva, porque não é a questão. Mas se o crente que só compete, a Bíblia fala assim, olha, corre para alcançar o prêmio, corre para ser vencedor. Não tem prêmio de consolação, não tem. O pódio só tem lugar para vencedor, para aqueles que vencem em Jesus Cristo. E Paulo nos incentiva a sermos atletas vitoriosos. Paulo não está chamando a gente para ser atleta conformado, para ser um atleta mediano. Paulo está nos chamando, através da Bíblia, para que nós sejamos atletas vitoriosos em Jesus Cristo. E na vida espiritual, a gente precisa de treino diário. Tem crente que treina domingo, só tem culto aos domingos. Tem crente que treina domingo e quinta-feira, e só à noite, no horário do culto, porque o resto da semana ele não treina nunca. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não tem comunhão com Deus, ele não treina. E a palavra de Paulo é a seguinte: todos que competem submetem a um treinamento rigoroso. Um atleta apático, queridos, nunca vai vencer. Um crente fraco nunca vai chegar a lugar nenhum, mesmo dizendo que é crente, mesmo dizendo que aceitou Jesus Cristo, não vai chegar a lugar nenhum. Porque na corrida espiritual, nós precisamos nos esforçar, e muito, não é pouco não, e muito, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. O reino dos céus é tomado à força.
Mateus 11:12, palavras de Jesus: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Só tem força quem é forte em Jesus Cristo. Só tem força aqueles que treinam rigorosamente na sua vida espiritual. Os fraquinhos não tomarão o reino dos céus. Aqueles cuja fé é fraquejante, aqueles cuja vida é titubeante, não tomarão o reino dos céus. Palavras de Jesus é clara: os que usam de força, de posicionamento, de determinação, se apoderam do reino dos céus. Lucas 13:24, Jesus continua dizendo: esforcem-se. Aqui já é uma força extraordinária, acima do normal. O esforço é uma força acima daquilo que é normal, porque se é algo que sua força pode fazer, você não está fazendo esforço nenhum. Esforcem-se para entrar pela porta estreita de Jesus Cristo. Eu tenho que me esforçar, e você também, para entrarmos pela porta estreita, porque lhes digo que muitos tentarão entrar, mas não vão conseguir. Onde é que você vai, meu filho? Estou tentando chegar na porta estreita. Eu sou assim mesmo, eu sou um crente devagar, quase parando, sabe, eu vou assim no meu jeitinho, devagarzinho, não vai chegar a lugar nenhum. Eu vou assim, sabe, de passinho em passinho, você não vai chegar a lugar nenhum, absolutamente nenhum. A Bíblia é clara: muitos vão tentar entrar, e não estão tentando entrar pela porta larga, não, estão tentando entrar pela porta estreita, a que conduz à salvação, e não vão conseguir, porque não se esforçaram. Não, na vida espiritual, a gente não faz aquilo que a gente gosta. Na vida espiritual, a maioria das vezes nós vamos fazer aquilo que o nosso desejo não queria que nós fizéssemos, o nosso corpo não gosta que nós façamos, os nossos apetites clamarão para que nós não cedamos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e nós fazemos porque nós vamos nos esforçar. Quando é que uma pessoa é esforçada? Você vê uma pessoa no trabalho, é aquela pessoa que trabalha, você fala: puxa vida, não tem nem tanta competência, mas ela é muito esforçada. É aquele aluno que é brilhante, porque estuda muito. Ele não é aquela inteligência iluminada, mas de tanto ele estudar, ele obtém um rendimento muito elevado. É esforço, e Deus, através de Jesus Cristo, esforcem-se. A ordem é para mim, mas eu quero ficar quietinho, sentadinho, porque o reino de Deus é uma coisa leve, é uma coisa fácil. Não é não, queridos, não é fácil. É muito agradável o atleta receber uma medalha de ouro, e presta atenção, daqui a pouco ninguém lembra mais do nome dele, ninguém nem lembra mais o nome dele. Ele conseguir aquela medalha, que vai passar, ele vai morrer, não vai nem poder, depois da morte, levar aquela medalha com ele. Quanto mais para entrar na eternidade. Esforcem-se. Hoje nós estamos vendo um tempo do evangelho que tem que ser muito fácil. Tem que fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, o que nós queremos, de acordo com o que a sociedade nos impõe, porque afinal de contas, tempos modernos, a palavra do Senhor é: esforcem-se para entrar. Depois que isso não vai chegar, mas por quê? Porque você não se esforçou. Muitos vão correr, muitos não vencerão. Mas não deixa ninguém, absolutamente ninguém, atrapalhar a sua corrida. É interessante que nos Jogos Olímpicos de 2084, em Atenas, 2004, em Atenas, um outro atleta, numa outra maratona, dessa vez um brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima. Bota a foto, eu mandei a foto para você? Não? Vê se você acha uma foto dele, eu esqueci de mandar então. Vanderlei Cordeiro de Lima, ele surpreendeu o Brasil porque ele estava liderando a maratona de Atenas em 2004. Até que um padre maluco, irlandês, fantasiado de bufão, porque eu acho que aquela fantasia dele só pode ser de bufão, resolveu agarrar o indivíduo no meio da corrida, e ele que estava liderando em primeiro lugar, devido àquele incidente, ele continuou a corrida, mas é claro, e ele não conseguiu chegar em primeiro lugar, e chegou em terceiro lugar. Foi o motivo pelo qual, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, ele foi um dos que acendeu a pira olímpica, porque se não fosse aquele padre maluco irlandês, que o agarrou e depois foi preso, ele teria chegado em primeiro lugar. Não chegou porque alguém atrapalhou,
Não chegou porque havia alguém no meio do caminho. Não chegou porque havia um obstáculo. Está aqui, ó. O padre com essa cara de maluco, agarrado ao desespero do indivíduo. Se foi minha medalha de ouro. E foi mesmo. Mesmo que a gente diga assim, foi o bronze mais dourado da história. Foi bronze. Chegou em terceiro lugar. Por quê? Porque alguém atrapalhou. Não é à toa, queridos, que Apocalipse 3:11 diz assim, olha, vem em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ninguém. Cuidado com pessoas. Cuidado com esses malucos que vão ser atravessados no meio do seu caminho enquanto você estiver correndo. Você está correndo para o céu, vai estar sempre alguém mandado por Satanás para agarrar você, para puxar você, para fazer você cair, para trazer palavras para que você não continue adiante, para você desvanecer, para você desfalecer. É que nem esse retardado. Você precisa entender, queridos, que retenha o que você tem, ou seja, faz o que você tem que fazer. Não deixa ninguém, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem amigo. Aliás, é o que a gente mais tem, né? Amigos que atrapalham a nossa ida para o céu. Para que tanta igreja? Para que tanta oração? Para que tanta respeito? Para que tanto culto? Não precisa isso tudo que o pastor fala. São os padres irlandeses que estão colocados no meio do seu caminho para tomar a sua medalha de ouro, a sua coroa, a minha coroa da vida. Por isso que Deus fala, Jesus declara assim, não deixa que ninguém, absolutamente ninguém, qualquer pessoa que seja, roube ou tome a sua coroa. Na nossa corrida, queridos, vai ser sempre muitos obstáculos para nós enfrentarmos. Gálatas 5:7, Paulo continua escrevendo, vocês corriam bem, vocês estavam indo bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Vocês estavam tão bem na vida espiritual de vocês, quem foi que chegou e desvirtuou a sua obediência? É um amigo muito querido. Presta atenção, se é um amigo que está impedindo você de obedecer a palavra de Deus, é seu inimigo, querido. Ele não é seu amigo. Amigo que afasta você de Deus ou da igreja é inimigo. E aí digo mais, é enviado pelo diabo. Para quê? Para impedir você de conquistar o prêmio. Exatamente é o que a palavra de Deus nos exorta. A vida espiritual tem diversas barreiras a serem vencidas, mas nós precisamos superar essas barreiras. Nós precisamos dizer não, nós precisamos expulsar as pessoas do nosso caminho, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos impede a nossa vitória na corrida, porque nós precisamos prosseguir para o alvo. O atleta, ele sabe o que ele quer fazer. Um atleta sabe se ele é velocista, por exemplo, vamos falar de corredores. Velocista é aquele que vai vencer distâncias curtas, 100, 200 metros até 400 metros, vai fazer revezamentos de 1.500 metros e por aí afora. Ou tem aqueles chamados fundistas, que são os corredores de longa distância, onde o que importa é uma velocidade relativa para que ele possa vencer a distância que é mais prolongada. Ele sabe qual é o seu alvo, ele sabe qual é a sua meta. Paulo escreve em Filipenses 3:13-14, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu deixo para trás o que for necessário e eu vou prosseguir para frente, porque eu tenho um alvo. Eu vou chegar no céu, eu quero a minha salvação, eu olho para Jesus Cristo, o restante não me importa. Qual é o seu alvo? Seu alvo é dinheiro? Seu alvo é fama? Seu alvo é massagem no ego, para que as pessoas reconheçam, olha quem você é, olha como ele é importante. Qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? O meu, eu já declaro para você, é chegar no céu. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque Deus me conhece, sabe quem eu sou e conhece as minhas orações. Qual é o nosso alvo? O que verdadeiramente importa para você? Para que você está na igreja? Qual é a finalidade? Por que você não cresce no seu relacionamento com Deus? Qual é a sua meta?
O atleta, aquele que corre a corrida espiritual, precisa olhar para o alvo, é prosseguir para o alvo. As coisas que ficaram para trás não importa. Quem corre olhando para trás vai acontecer o quê? Vai cair. Stefano, você que é maratonista, você corre maratona olhando para trás? Não, tem certeza? Pô, a Lília não está acreditando ser maratonista. Ela olhou assim com o olhar surpreso. Se você olhar para trás, você vai cair. Sabe como é que a gente olha para trás? A gente vai mudando a nossa vida, daqui a pouco fala assim, peraí, não é tanto assim. Aí a gente vai voltando a ser quem nós éramos. Quantas pessoas vocês conhecem? Que iam tão bem como Paulo escreve, vocês corriam tão bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Aí daqui a pouco a vida daquela pessoa, você começa a falar, meu Deus, está mudando, aquela pessoa está mudando, você começa a ver as postagens que ela bota no Facebook, no Instagram, as redes sociais agora estão abertas para tudo. Aqui uma especialista que diz, a despeito das empresas dizerem que não olham a sua rede social, primeira coisa que elas fazem é olhar a sua rede social, todas. Aliás, se você vai tirar visto para os Estados Unidos, você já sabe que você vai ter que declarar lá quais são as redes que você usa, os nomes que você adota nessas redes, para tirar visto para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles vão vasculhar a sua rede. E as pessoas adoram se mostrar, se é verdade ou não é o que elas mostram, literalmente. Então, aí você vai vendo aquela pessoa mudando as fotografias, colocando coisas, dizendo, você fala, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está olhando para trás, e ela está olhando para trás, e ela vai cair, é certo isso, queridos. Não precisa você ter um dom de revelação, então você ter experiência na vida espiritual. Porque na vida espiritual o importante não é competir, o importante é vencer. Eu mencionei esse Pierre de Frédéric, que é o chamado Barão de Coubertin. E aí, isso virou máxima para o esportivo. Agora eu pergunto, qual de vocês quando compete, eu tenho aqui algumas pessoas que participam de competição, ficam felizes e dizem assim, você não ganhou não, mas parabéns por você ter competido. Isso vai trazer bálsamo? Claro que não, querido, quem está competindo quer ganhar. Tem pessoas que não dá para você brincar nem com jogo de tabuleiro. Tem pessoas que se você vai jogar, olha que tem gente aqui na igreja, se você for brincar jogo de tabuleiro, for jogar Uno, aquela pessoa perde, ela fica desesperada, ela quer quebrar a banca. Se está jogando videogame, então desespero, tem que ganhar. Que isso seja voltado para a vida espiritual. Que essa determinação, essa vontade de vencer sempre, seja voltado para a vida espiritual. Porque nós precisamos ser aprovados. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. E fiquei para ainda tem dependência, Elaine? Ainda chama dependência? Tem? Eu fiquei para dependência, o que é? Eu passei para um semestre seguinte, mas não concluí uma matéria, não vai para o céu. Não é porque está acontecendo na sua faculdade, não é isso, não, estou falando na vida espiritual. Porque tem mundo, ai meu Deus, vou para o inferno, pois é. Mas é na vida espiritual. Na vida espiritual não tem independência. Deus, deixa eu entrar no céu, e aí eu fico pagando os créditos que estão faltando. Não existe isso. Procure apresentar-se aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado. Nós precisamos deixar tudo que nos impede de correr e vencer. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Se eu perguntar para você, o que atrapalha você fazer dieta? Aí você vai falar assim, eu adoro fritura, eu adoro chocolate, eu não sei ficar sem comer doce. Aí todo mundo sabe o que atrapalha, não é? O que atrapalha você a tirar sua carteira de motorista? Eu não sei fazer baliza, eu tenho medo de dirigir, eu fico com medo de alguém buzinar. Todo mundo sabe o que atrapalha. E na vida espiritual, você sabe o que atrapalha você? Por que você não é crente melhor? O que atrapalha você?
É sua família, são seus amigos, são seus olhos, é aquilo que você vê, é aquilo que você ouve, é aquilo que você fala, é o meio que você frequenta. O que atrapalha você? Quem você está ouvindo? O que atrapalha? Se atrapalha, livre-se! A Bíblia é taxativa. A Bíblia não tem não, mimimi, mais ou menos não, querido. A Bíblia é sim, sim, não, não. Está atrapalhando? Livre-se! Joga fora! Joga fora, dá descarga! Livre-se de tudo que atrapalha. É o namorado, joga fora. É a namorada, joga fora. É o vizinho, joga fora. É isso mesmo, não fala mais. Se é necessário, mas é cordialidade do que o crente quer ser sempre uma pombinha, né? Olha só, simples como pomba. Até que vem o Satanás com o estilingue e vai dizer, pum! É pombinha. A prudência da serpente ninguém quer. Prudência da serpente ninguém quer. Todo mundo quer. Porque crente é só love. Acorda, está atrapalhando, querido. Joga fora, seja quem. É o priminho, joga fora. É o titio, joga fora. Mas é meu titio do coração. Então vai para o inferno com ele. A Bíblia é séria demais para que a gente queira relativizar. Eu, quando leio a Bíblia, não vejo momento nenhum ninguém que estiver relativizando nada, absolutamente nada. As regras da nossa corrida são impostas por Deus. As regras da nossa corrida. 2 Timóteo 2,5 diz assim: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nenhum atleta vai ser coroado se não competir de acordo com as regras. Presta atenção. A gente viu a Gabriele Anderson. Você sabe, até 1984, por isso que aquele monte de paramédico queria, ela diz assim, não me toca. Ela estava precisando, mas se ela recebesse assistência, ela ia ser desclassificada. Essas eram as regras. Por causa dela, passou a haver uma lei olímpica chamada Anderson, que permite que o atleta seja socorrido no meio da prova e não seja desclassificado. Mudou. Mas até então ela sabia o seguinte: se eu abrir mão, se eu receber apoio médico, eu vou ser desclassificada. Não é da forma que eu quero, não é da forma que você quer, é da forma que Deus determina. No futebol, todo mundo sabe, se o cara está lá queridinho na área, botou a mãozinha na bola, sem ser o goleiro, o que vai acontecer? A mão do Maradona, pênalti. Isso no boxe, se o pugilista der soco abaixo da linha da cintura, é o chamado golpe baixo. É por isso que a gente fala essa expressão. Isso foi golpe baixo, ou seja, acertou aonde não deveria acertar, abaixo da cintura. Todos os esportes têm normas. Na vida espiritual, muito mais ainda. 1 João 5,3 diz assim: porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. O meu amor por Deus não está dizendo, te amo, Senhor. Oh, Pai Celestial, estou aqui para te adorar, poderoso Deus, consiste também em obedecer. Você obedece, eu obedeço, então você ama e eu amo também. E tem mais, os seus mandamentos não são pesados. Quem vem com essa história de que obedecer a Deus é difícil, a Bíblia está dizendo lá, se não é pesado, por que é difícil? A Bíblia é clara, obedecer a Deus não é pesado. Nós precisamos de disciplina na vida espiritual. Provérbios 1,7 diz assim: temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nenhum atleta vai vencer sem disciplina. Nenhum atleta. Ele sabe exatamente o que ele tem que comer, o treinamento que ele tem que fazer, quantas horas ele tem que dormir. Ele vai na nutricionista para poder ter uma alimentação saudável e ele segue aquilo de forma obstinada. É disciplina. Na vida espiritual nós temos que ser disciplinados. Quem me conhece sabe, eu gosto de correr sim, eu corro 12 quilômetros todos os dias, quando eu corro 14, e se me der na louca como semana passada eu corro 21, 22. Aí eu vou dizer para você o seguinte: todo dia você gosta de correr? Não, todo dia não. Tem dias que eu falo para ele, não estou com a menor vontade de correr. E ela pergunta, por que você vai? Porque eu tenho que correr. Porque eu sou disciplinado. Se eu sou disciplinado para correr, quanto mais na minha vida espiritual. Se eu sou disciplinado para as coisas do mundo, para as coisas comuns, quanto mais na minha vida espiritual, queridos. Agora aquela pessoa que qualquer motivo abre mão de tudo, vai na igreja, está chovendo, é dia dos pais, dia das mães, dia da avó, dia do cachorro, não sei o quê. Aí você vai dizer, isso é disciplina?
Com sinceridade, isso é disciplina? Claro que não é, me desculpe a ausência de quem não está aqui. É óbvio que não é disciplina, queridos. A gente coloca a Deus quando a gente quer, quando a gente não quer, a gente tira Deus, é isso? A gente só faz aquilo quando a gente está a fim de fazer, isso não é disciplina. Fazer o que você está com vontade de fazer não é disciplina, mas fazer aquilo que você tem que fazer. Quando você não está com vontade de fazer, isso é disciplina. Por que você vai trabalhar quando você não está com vontade de ir? Por que você acorda cedo quando você está com vontade de dormir até tarde, mas você sabe que tem que trabalhar? Por que você vai para o aeroporto e vai ficar mofando esperando um tempão, quando você não gosta? Porque você quer entrar no avião. E aí nós precisamos de quê? De disciplina. Deuteronômio 8:5 diz assim: saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deus trabalha com disciplina. Provérbio 3, de 11 a 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Porque afinal de contas, queridos, o que importa é que nós precisamos cruzar a linha de chegada. De novo, 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Melhor do que começar bem é poder dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida. Sabe quem a gente vai encontrar no céu? Quem terminou a corrida. Só vai encontrar no céu quem terminou a corrida. Nós vamos nos abraçar porque nós fomos aqueles que concluímos a corrida, guardamos a fé. E a gente não vai se lembrar daqueles que não concluíram, daqueles que ficaram pelo meio do caminho. O que adianta, por exemplo, que nem a seleção brasileira? Quantas vezes ela começa a Copa, aí das quartas de finais e ganha, aí daqui a pouco começa a perder. E aí, não vai nem para a semifinal. Adiantou? Claro que não, queridos, claro que não. Alguns exemplos de homens na Bíblia que começaram muito bem, mas que terminaram muito mal. Saul, a gente sempre vai mencionar Saul. Saul foi um rei, presta atenção, ungido, escolhido por Deus. Olhem para cá. Deus não queria que o povo tivesse rei, mas o povo queria um rei. Então Deus deu a ele Saul, o homem que tinha cara de rei, estatura de rei, e um homem que começou bem, um homem que era temente a Deus. Ele era temente. Ninguém pense que Saul era um cara desviado, não, Saul era um cara temente a Deus, até que em um determinado momento da vida dele, ele começou a perder a perseverança na corrida, na vida espiritual, a disciplina. E sabe como é que ele acabou? 1 Samuel 31:4. No meio de uma guerra contra os filisteus, Saul viu que estava perdendo a guerra, então diz a Bíblia, então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e me mate com ela, ou mate-me com ela, senão vou sofrer a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Então Saul pegou a própria espada e se jogou sobre ela. O que ele fez? Se suicidou. O que ele fez? Matou a si próprio. O céu não tem suicidas, querido. Mesmo que nós estejamos tentando relativizar. Deus compreende os motivos, porque é sempre assim. Deus compreende o motivo pelo qual fulano se matou. Deus compreende o desespero de Saul. Deus sabe por que Saul fez aquilo, sabe. E ele diz: suicida não entra no céu. Saul não entrou no céu. Um homem que era de Deus, um rei, acaba se matando por medo dos seus inimigos. Tem mais. 1 Samuel 31, 8 a 10. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo dos postes sagrados, ídolos. As armas do rei de Israel estavam lá, expostas no templo dos postes sagrados, e seu corpo pendurado no muro de Bet-Sean. Quer ver um outro cara que começou muito bem? Esse nem é tão conhecido.
Demas. Quando você lê Filemon, capítulo 1, ou capítulo único dele, versículos 23 e 24, diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era cooperador de Paulo, até que parou na corrida. 2 Timóteo 4,10, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Não se engane, queridos. Mas aquela pessoa corre muito bem. Demas corria muito bem, Saul também, mas não concluíram. No meio do caminho a história mudou. No meio do caminho os valores foram subvertidos. No meio do caminho eles foram atraídos pelo mundo, como diz a palavra de Deus. O prêmio é só dos vitoriosos. 2 Timóteo 4,8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, a coroa da justiça. 1 Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Persevera até que seja aprovado, até que seja vencedor. 1 Pedro 5,4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O que você quer? Quer uma coroa de louros? Porque era assim que os vencedores eram realmente laureados. Por isso que a palavra laureado vem de louro. É uma coroa de folha. Mas os Césares de Roma usavam, influência grega. Só que a deles, presta atenção, não era de ouro como as pessoas gostam de colocar, não. Era de louro mesmo, com fitinha atrás e tudo mais. Era laureado, ou seja, recebeu uma coroa de louro. É essa que você quer? Quero não, querido, não gosto de louro nem no feijão, nem quanto mais na minha cabeça. Eu quero uma coroa de glória, eu não quero coroa humana, eu não quero reconhecimento humano, eu não quero bajulação humana, eu não quero adoração humana, eu quero uma coroa de glória imperecível, que será dada àqueles que chegarem até o céu. Apocalipse 2,10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O prêmio é só para os que forem até o final. Não é para os fortes, para os inteligentes, para os sagazes, para aqueles que são cheios de planos milaborantes. Não. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 9,11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Mas peraí, pastor, no conceito humano dos homens, quem vence a corrida é quem é veloz, quem vence a guerra é quem é forte. Mas a Bíblia diz assim: nem sempre velozes vencem a corrida, fortes nem sempre triunfam na guerra, sábios nem sempre têm comida, prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Sabe o que significa o tempo? O tempo pode corroer a sua fé, o tempo pode acabar com a sua esperança, o tempo pode abalar aquilo em que você acredita. Por isso que você vê pessoas que, ela estava no primeiro amor e agora não está mais, porque o tempo, o acaso em que ela se deixou levar, destruiu o fundamento da sua fé. Por isso que você vê pessoas que eram tão ávidas de Deus, daqui a pouco não estão nem aí para Deus. Por quê? Eram velozes, não ganharam a corrida. Eram prudentes, nem por isso tinham prestígio. Eram inteligentes, mas nem por isso eles tinham comida. O tempo e o acaso afeta a todos. Mas Romanos 8,37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Eu e você só seremos vencedores em Jesus Cristo,
vivendo em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, da forma que Jesus Cristo quer, sendo 100% Jesus Cristo, abrindo mão de todas as outras coisas que nos atrapalham na nossa corrida, para que nós possamos chegar até o final e recebermos a coroa da vida. Aí sim, nós seremos mais do que vencedores, porque teremos vencido eternamente. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.